Olá, galera, boa noite. Então, vamos começar aqui mais uma conversa super interessante. Vou começar aqui me apresentando. Eu sou a Cíntia, para quem não me conhece, faço parte aqui da equipe da FIA. Vou fazer a mediação, tá, José? Enfim, vou estar aqui para apoiá-lo. Vou começar então falando que vai ser uma conversa, né? Vocês podem ir colocando aqui no chat quando vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, e eu vou trazendo é, os pontos de vocês conforme a conversa for rolando, né? Para a gente conseguir aqui cobrir todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, fiquem à vontade para mandarem no chat todas as dúvidas que vocês tiverem, e eu vou trazendo na conversa, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, né, para quem não conhece a FIA veio da FEA USP, hoje nosso curso, nossa coordenação, que é o professor Roy Martelan, que a gente tem ali os cursos, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês do site e falar um pouquinho de cada curso para apresentá-los para quem ainda não é nosso aluno, tá? Então tá aqui o site então da nossa coordenação, já vi que a secretaria já colocou aqui no chat para vocês. Então, quem não for nosso aluno pode clicar ali que vai ter essa carinha aqui, tá? Então, a gente tem o MBA de Banking, que então aqui é um MBA, né? Como todos os outros, focado para formação de líderes efetivamente, mas o nosso aqui com foco bem importante é o MBA mesmo do mercado financeiro, tá? Então, para você que quer se tornar líder dentro do mercado financeiro, esse é o MBA para você, tá? Então, temos todas as matérias aí para você se tornar uma liderança de excelência dentro do mercado financeiro. E aí tem os nossos cursos presenciais e os EADs aqui. Então, falando um pouquinho dos cursos, Finanças Corporativas e Investment Banking. Então, ele vai cobrir aqui bem amplamente a questão de balanços das empresas. Então, para você que quer se tornar um gestor de pessoa jurídica dentro de um banco, né, de uma carteira de PJ, esse é o curso para você. Seguindo aqui, Produtos Financeiros e Gestão de Risco, é o curso que eu fiz. Então, né, para quem trabalha em banco, quem trabalha ali na pessoa física, né, esse é o curso para você. Então, para você se especializar, para montagem de carteira, gestão de risco das carteiras, é bem bacana, bem amplo. Eu sou mais suspeita aqui, né, de falar sobre produtos financeiros e gestão de risco. Finanças e eficiência empresarial. Aqui é o curso para quem quer tornar controller dentro de uma empresa, né? Crescer rapidamente na área financeira dentro das empresas. E aí, negócios imobiliários, negócio do mercado imobiliário, me desculpa. Então, aqui a gente vai desde a incorporação até a entrega da chave, passa por todo o processo do mercado imobiliário, tá? E aí, seguindo aqui, deixa eu só colocar minha janelinha para cá, a gente tem as outras opções aqui. Outra que eu queria mostrar para você aqui para vocês aqui é a parte de vagas. Então, essa parte de vagas, ela é bem bacana, porque tem várias vagas que são enviadas primeiramente para a gente, tá? Ou unicamente. Então, aqui, para os nossos alunos, tem acesso a esse banco de vagas aqui para, enfim, né? Quem já está fazendo a pós, já está super na frente, e aí ainda tem algumas vagas que vocês têm acesso que não está aberta, né, para o resto do mercado, tá bem? Então, queria agradecer aqui em nome da FIA, deixa eu interromper meu compartilhamento, em nome da FIA, ao José Maurício Pimentel, enfim, né, vai ser uma aula super engrandecedora para todo mundo, tenho certeza, sobre cenário macroeconômico. Então, José, fica à vontade, boa noite, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que estão na sala. Muito obrigado pelo convite inicialmente. É sempre um grande prazer, né, estar falando para as pessoas do cenário do BB Asset, né? A BB Asset é a maior gestora de ativos do Brasil, né, da América Latina. A gente tem hoje 1,5 trilhão de reais sob gestão, então é um volume considerável, são mais de 2 milhões de cotistas, né? E antes de começar, deixa eu colocar aqui a apresentação, deixa eu compartilhar minha tela, né? O que eu falo para vocês né, a BB Asset é uma empresa top-down, tá? Tudo começa no cenário macroeconômico, né?
é o cenário que é a ponta de largada para o time de análise fundamentalista construir o valuation das companhias, para o time de análise de crédito poder trabalhar, né, os ratings, né, das debêntures que a gente vai estar comprando para os fundos, e é o que serve de pilar para o nosso time de gestão construir as estratégias e as táticas. Tá? A gente constrói um cenário no início do ano e vem mensalmente fazendo alguns ajustes que a gente acha necessários. Tá? E o que eu estou mostrando para vocês agora é exatamente o último ajuste que a gente fez na virada agora do mês, né, para o cenário brasileiro, e é onde a gente fez algumas mudanças importantes para o cenário. Vocês estão vendo a apresentação, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que o nosso cenário ele parte de duas premissas básicas. Tá? Ele tem dois pilares. O primeiro pilar é a meta fiscal, o novo arcabouço fiscal vai ser cumprido pelo governo em 2024. Tá? Esse é o primeiro pilar. A gente sabe e reconhece as dificuldades que tem, é um novo arcabouço, é uma novidade, né? Tem muitos desafios embutidos, tanto pelo lado das receitas quanto pelo lado das despesas, mas a gente entende que é um custo econômico extremamente elevado, nesse momento, nesse primeiro ano, não cumprir o arcabouço fiscal. Então, a gente entende que o déficit vai ser entregue, e caso não o seja, os pênaltis vão ser todos eles acionados e não vai haver nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de pedalada, né? Nada que seja no sentido de descaracterizar ou de fragilizar o novo arcabouço fiscal. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é que o Banco Central do Brasil não mudou a sua função de reação. Hoje, o mercado, de certa forma, vem colocando, né, um prêmio nas expectativas de inflação, exatamente um prêmio que leva em consideração a possibilidade do Banco Central ter mudado a sua função de reação, muito por conta da decisão do Copom de agosto, né, não tanto pela intensidade do corte, pela modelagem econométrica 25 a 50 dava exatamente a mesma coisa, mas por entender que houve uma certa quebra de liturgia do Banco Central, do processo de votação, isso poderia significar que o Banco Central mudou a sua função de reação. Tá? A gente entende que ele não mudou a função de reação, continua a mesma função anterior, né? Caso haja um descolamento significativo das expectativas, caso a inflação volte a acelerar de forma importante por questões estruturais e não por choques, o Banco Central automaticamente interrompe o ciclo de queda e retoma um ciclo de aperto monetário. Ou seja, a função de reação do Banco Central não está alterada. Então, todo o nosso cenário parte desses dois pressupostos. Tá? O regime fiscal vai ser cumprido e a função de reação do Banco Central não se alterou. Tá? Então, a partir daí, a gente pode começar a apresentar o que a gente trouxe agora. Né? A primeira coisa é perceber o seguinte, que o setor de serviços segue mostrando um modesto crescimento e a indústria, de certa forma, está se estabilizando. A gente tem um mapa de calor com uma série de indicadores e todos eles, né, estão deixando, de certa forma, abandonando o terreno contracionista e estão começando a mostrar alguma expansão. Então, o meu mapa está ficando cada vez menos azul e está ficando um pouquinho mais vermelho. É sinal de que a atividade vem ficando um pouco mais forte. E quando a gente fala em atividade para o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai a primeira discussão. Né? As medidas tradicionais de mensuração de ociosidade, elas vêm sendo efetivamente suficientes para mostrar a realidade da atividade brasileira? Ou, traduzindo, a gente está trabalhando acima do potencial. O hiato de produto hoje no Brasil já foi fechado e destaca com um hiato positivo, ou seja, eu estou trabalhando, produzindo mais do que eu poderia. Existem duas modelagens clássicas para a gente trabalhar com hiato de produto. Né? A primeira modelagem é a mais fácil, que a gente consegue fazer até numa planilha Excel, é usar o filtro HP. Né? E a gente sabe, do ponto de vista técnico e teórico, que é uma modelagem muito simples, principalmente muito falha. Se eu mudar os padrões, né, do filtro HP, eu vou ter resultados totalmente diferentes. Então, quando eu rodo o filtro HP, que a maioria faz, a gente vai encontrar hoje
um PIB 0,8, 0,7 acima do potencial. Ou seja, meu crescimento já é inflacionário, né? A gente, na BBA, já abandonou o filtro HP há alguns anos. A gente tem uma modelagem um pouco, quer dizer, bem mais robusta, que é o modelo da Areosa, utilizado pelo Banco Central. Quando eu rodo esse modelo, eu também encontro um problema. Eu estou com um, um PIB 0,5 acima do potencial, ou seja, é um crescimento inflacionário. Mas isso não explica, ou, de certa forma, esconde uma realidade que a gente percebe hoje no Brasil, né? Se eu estou acima do potencial, por que a inflação está desacelerando? Se eu estou acima do potencial, eu deveria estar com uma aceleração do processo inflacionário. Eu não tenho essa aceleração, ao contrário. Todas as leituras de inflação mostram uma desaceleração e uma desaceleração genuína. Não estou desacelerando só preço de combustíveis e alimentos. A desaceleração da inflação no Brasil começa com a inflação com os preços industriais. Depois vai para preços de serviços, principalmente serviços subjacentes, que são aqueles serviços mais sensíveis à política monetária. Estão desacelerando. Então, quando eu rodo um modelo preato do produto, eu encontro, de certa forma, uma resposta que não está se traduzindo nos dados. A discussão que a gente teve na BB Asset agora foi exatamente essa. Será que essa modelagem da Areosa, né, está falha? E por que ela poderia estar falha? Porque uma das variáveis exógenas que eu uso no modelo é a taxa de inflação. Perdão, é a taxa de desemprego. E a taxa de desemprego está em 7,9. Isso explica por que eu tenho, né, uma produção acima do potencial. Mas a pergunta é, será que 7,9 é realmente a taxa de desemprego hoje no Brasil? Porque quando eu olho para salário, os salários não estão avançando. Deveriam estar, se eu estou acima, né, da minha Nairu. Os salários não estão acelerando. Essa é a primeira questão. Segunda, a minha taxa de desemprego cede porque a minha PEA, minha população economicamente ativa, está se reduzindo. Então, não é um aumento da demanda por trabalho. De certa forma, é uma redução da oferta de trabalho. Será que hoje a pesquisa de desemprego ela está encontrando alguma sujeira na série, algum problema na mensuração? Será que houve alguma quebra, né? E a gente sabe que o IBGE mudou a maneira de mensurar já 2 vezes ao longo dos últimos 18 anos. Será que isso, de certa forma, mudou? Eu preciso ajustar a minha série para fazer, né? Esses gráficos que eu estou mostrando para vocês mostram exatamente isso, né? Onde estaria o hiato do produto no filtro HP. O que a gente optou por fazer esse mês foi rodar um terceiro modelo. Um terceiro modelo, que é o modelo de Rostow, Lobach e Williams, né? O Williams foi presidente do Banco Central do Fed de Nova York, Fed de São Francisco, é um super acadêmico, é um belíssimo teórico, né? E esse modelo me traz 3 vantagens. A primeira vantagem, né, é um modelo que é utilizado para todas as economias. Então, a gente usa o modelo de Rostow, Lobach e Williams para calcular juro real de equilíbrio e ato do produto nos Estados Unidos, na zona do euro, no Reino Unido, em uma série de países. Então, essa é uma vantagem. Eu tenho um modelo que está consolidado do ponto de vista teórico, né? Consenso, que é uma boa modelagem para hiato e para juro real de equilíbrio. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem de eu usar esse modelo, né, é uma modelagem onde eu não preciso torturar nenhuma série, eu não preciso mexer, por exemplo, na taxa de desemprego. Esse modelo eu rodo a partir da inflação, taxa de juros e PIB. Fica muito mais fácil. Então, se eu tenho uma série que, a princípio, me sugere algum tipo de problema, não estou mais utilizando essa série. Então, essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem, no mesmo modelo, eu tenho duas informações importantes: o hiato do produto e o juro real de equilíbrio, né? E foi exatamente o que a gente fez. A gente rodou o modelo do Lobach Williams. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que esse modelo me deu um PIB potencial no Brasil de 2,5. Ou seja, eu estou produzindo 0,5, 0,6 abaixo do PIB potencial. Ou seja, meu crescimento não é inflacionário. Eu tenho já a vantagem do modelo, mas será que eu consigo explicar isso, né? Por que eu explicaria que o PIB potencial no Brasil cresceu
e que alguns modelos não estão conseguindo capturar esse crescimento. A primeira coisa é importante perceber, né, que houve uma agenda de reformas importantes que pode e possivelmente avançou com pico potencial. Eu tenho tanto reformas de ponto de vista macro, como teto de gasto, reforma administrativa, reforma trabalhista, reforma da Previdência, o próprio arcabouço fiscal, a substituição da TJLP pela TLP, né? Foram reformas significativas que, sem dúvida alguma, contribuíram para o aumento do PIB potencial. Eu tive reformas micro que também foram muito importantes. E aqui a gente está relacionando uma série delas, marco de ferrovias, de securitização, de cabotagem, enfim, uma série de reformas que, de certa forma, justificariam e justificam porque o PIB potencial aumentou. Uma segunda contribuição vem da recuperação do investimento. E aqui a gente está apresentando para vocês uma compilação que foi feita de todo o investimento que está programado para acontecer, que já aconteceu em 20, 21, 22, vai acontecer agora em 23, está programado para 24, 25 e 26. Né? São impactos das concessões que foram feitas no passado. São concessões de ferrovias, rodovias, linhas de transmissão, água, esgoto, aeroportos, enfim. Isso mostra que eu tenho já contratada uma entrada de investimento. Já entrou investimento, vai entrar mais ainda. Né? Isso é só o investimento que está contratado, sem considerar aquele que vai ser gerado internamente para poder suprir essa necessidade. Então, esse é o segundo fator que ajuda a explicar porque o PIB potencial no Brasil subiu. O terceiro fator que ajuda a explicar, e de certa forma é uma coisa que aconteceu e a gente não dá tanta importância, né, que é a modificação ou a quase revolução que aconteceu no sistema bancário brasileiro. O PIX, por exemplo, ele reduz de forma significativa o custo de transação. Por outro lado, quando a gente olha e vê a entrada das fintechs no mercado, ela acabou demandando dos grandes bancos brasileiros ganhos de produtividade, melhora ou redução nas taxas de intermediação. Então, tudo isso também ajudou a avançar o PIB potencial. Né? A gente teve um ganho significativo de produtividade do setor primário. A agricultura no Brasil, a cada ano, ela apresenta um ganho substancial de produtividade. E a gente sabe que em T+1, em T+2, ou seja, 1, 2, 3 anos depois, esse ganho de produtividade acaba também empurrando ganhos de produtividade, tanto no setor secundário quanto no setor terciário. Ou seja, a indústria e os serviços também acabam ganhando produtividade por conta disso. Né? Por fim, um outro fator que é difícil mostrar do ponto de vista gráfico, mas a gente tem uma extensa literatura comprovando isso, né, é o aumento do comércio exterior. E aqui a gente está relacionando exatamente essa literatura, a gente tentou mostrar um conjunto de gráficos que fosse mais contundente, a gente acabou não conseguindo, né? Então a gente está apresentando para vocês uma série de textos técnicos, né, de textos que foram produzidos na academia exatamente para discutir como o aumento do comércio exterior ajuda a aumentar o PIB potencial. Então, quando a gente olha essa realidade junto ao que o modelo mostrou, a gente encontra exatamente isso que está aqui. Ó. Nós rodamos um modelo para várias séries de inflação diferentes, o PCA, preços livres, o núcleo X0, o núcleo X3, que é o mais acompanhado, né, onde eu estou tirando, né, da inflação do IPCA aqueles preços mais voláteis, estou olhando exatamente para o core, para o núcleo da inflação, né, que é o X3, eu percebo, né, que, primeiro, meu juro real de equilíbrio hoje é 4,2, um pouco abaixo do juro real de equilíbrio que o Banco Central trabalha, que é 4,5, e bastante abaixo do juro real de equilíbrio que algumas casas trabalham, que é algo em torno de 5,5%, 6%. A segunda questão é, meu PIB potencial está em torno de 2,5%, ou seja, meu PIB potencial hoje é maior, meu hiato hoje é menos 0,7%, estou com hiato aberto. E é por isso que o Brasil cresce, surpreende a cada nova leitura do PIB, e a inflação continua recuando de forma constante. Uma inflação, uma desinflação que no Brasil é bastante genuína, porque, como eu falei anteriormente, é uma desinflação que não está focada ou calcada, alicerçada em combustíveis e alimentos.
ela começa em preços industriais, ela vai para a inflação de serviços, ela vai para a inflação de serviços subjacentes. Então, é um processo de inflação bastante genuíno, diferente, por exemplo, da nossa avaliação para o processo de inflação dos Estados Unidos, que é uma desinflação que está muito dependente de combustíveis e alimentos. A desinflação de serviços nos Estados Unidos é muito mais contida. Nos Estados Unidos, a gente percebe ganhos e avanços de salário, coisa que a gente não está acompanhando no Brasil. Lá, sim, eles estão produzindo acima do potencial. Aqui, não. Aqui, a gente está ainda abaixo do potencial. Então, essa informação, para a gente, é significativa. Mostra que, efetivamente, a gente vai poder crescer e esse crescimento não vai ser um crescimento inflacionário. Tá? Nós rodamos os nossos modelos, a gente já tinha, no início do ano, um PIB para 23 bem acima da média de mercado. A gente trabalhava com um PIB desse ano de 1,8, enquanto o mercado estava com algo em torno de meio. A gente já viu uma atividade mais forte no primeiro trimestre do ano por conta do setor agro. Era uma safra que prometia ser bem maior do que estava sendo projetada. Tivemos uma surpresa com o PIB do primeiro tri, né? Veio bem mais forte do que a gente supunha. A gente fez uma primeira correção, que foi basicamente uma atualização do PIB, do número, para 2,8. Né? Saiu o PIB do segundo tri, uma nova surpresa, 0,9 de crescimento. E a gente optou por, mais do que fazer o ajuste, né, do número, avaliar se a nossa trajetória para a atividade subjacente estava correta ou não. Talvez a gente estivesse trabalhando com uma atividade subjacente mais fraca. Né? Nós rodamos novamente os modelos, encontramos o PIB para esse ano de 3,5 e um PIB para o ano que vem de 2,4. Então, essa é a primeira grande diferença entre o cenário de atividade, o cenário Brasil da BB Asset para as outras casas. Né? Eu fiquei surpreso em ver hoje o relatório trimestral de inflação do Banco Central. A gente está com um PIB melhor do que o Banco Central. O Banco Central está com um PIB de algo próximo de 2,8 para esse ano, ou seja, ele pressupõe dois PIBs negativos no terceiro e no quarto tri. Eu estou dizendo para ele, não, Banco Central, você vai errar. A atividade subjacente não vai recuar, ela vai desacelerar um pouco na margem, e tem que desacelerar, porque o aperto monetário promovido no Brasil foi significativo, mas a gente vai entregar esse ano um PIB ao redor de 3,5%. Tá? Só fazer aqui um parênteses, o ano passado foi a mesma coisa. No ano passado, em maio do ano passado, a BB Asset projetou o PIB de 22 em 3%. Né? E a gente foi chamado de maluco. Né? O número de vocês está errado. Não está errado. É o que o modelo está dando e o que a gente usa. A gente não olha para a consciência, a gente olha para a modelagem econométrica. A modelagem estava dizendo o seguinte: o PIB desse ano é 3. O PIB foi 2,8. A modelagem está me dizendo o PIB desse ano é 3,5. A modelagem está me dizendo o PIB do ano que vem é 2,4, 2,5%. Ou seja, é uma atividade muito mais forte, né, do que se espera no consenso. Né? E a gente está bastante confortável com esse número. Tá? Bastante confortável mesmo. E, principalmente, como eu mostrei para vocês, é um crescimento que não vai me gerar pressão inflacionária adicional. Tá? Na verdade, eu estou com uma ociosidade ainda bastante grande. Quando olho para o NUSE, por exemplo, né, que é a utilização da capacidade instalada, eu estou abaixo da média. Quando olho para a taxa de desemprego, é a mesma coisa. A taxa de desemprego hoje estaria mais com cara de 11 do que com cara de 7,5. Né? Então, ainda há possibilidade, sim, da gente crescer, e esse crescimento não vai ser inflacionário. Essa, eu acho que é uma das principais mensagens que a gente traz do ponto de vista de atividade. Não por acaso, o que a gente está vendo é que o crescimento no Brasil não foi inflacionário. A gente vê uma desinflação que está acontecendo que vem surpreendendo a todos. Olha aqui, vocês estão vendo nos gráficos, né, a dinâmica da inflação do serviço subjacente e da média dos núcleos. Serviço subjacente é aquele onde a gente vai observar os preços de serviços que são mais ligados à política monetária, aqueles mais sensíveis à política monetária. Quando olha para a inflação de serviços do IBGE como um todo, ali tem passagem aérea, tem uma série de coisas. Então, vamos tirar isso e vamos olhar só para serviços subjacentes. E eu percebo que a inflação de serviços subjacentes vem caindo
de forma importante. É um processo genuíno de inflação. Quando olho para a média dos lucros, eu vejo a mesma realidade. Quando olho para o IPCA 15, que foi divulgado, o último IPCA 15, tem um dado ali que é fantástico, Cíntia, né? Tem um indicador que a gente olha para a inflação que chama-se índice de difusão. A cesta de IBGE, do IPCA, são 400 itens. Então, esse índice de difusão me diz o seguinte: desses 400 itens, quantos tiveram aumento de preço no último mês? No início desse ano, a difusão estava ao redor de 80%. Ou seja, de 400 itens, 320 apresentavam alta de preço naquele mês. A última difusão do IPCA 15 estava em 42%. Então, é um processo de desinflação que é efetivamente genuíno, né? Não é uma desinflação que a gente está forçando, está querendo torturar número, não. É uma desinflação genuína. 42% dos preços subiram. Ou seja, uma cesta de 400 itens, 160 tiveram aumento de preço. E aí a gente vai ter aqui aumentos que são choques efetivos, são preços que são voláteis, né? Mas quando olho para o conjunto, é um conjunto que me dá uma tranquilidade quando olho para o ambiente inflacionário brasileiro. A alimentação segue em deflação, né? A gente ainda vai ver mais deflação de alimentação à frente. Eu costumo sempre dar esse exemplo, que é interessante. Eu olho para o preço da soja e do milho, né? A soja e o milho, quando caem de preço, eles vão bater no IPCA em 3 momentos diferentes. Eles batem na veia quando eu vou comprar o milho na feira, né? Quando eu vou comprar a soja no mercadinho, né? Só que 2 meses depois ele vai bater de novo quando eu vou comprar os pães, quando eu vou comprar as massas, né? Quando eu vou comprar os óleos. Então, tem um segundo momento em que a queda do milho e da soja contribui. E 6 meses depois, ele vai bater de novo no IPCA quando eu for comprar proteína, porque o milho e a soja foi utilizado na ração animal. Então, ele vai bater ainda 6 meses depois. Então, de certa forma, eu ainda tenho contratado para os preços de alimento queda de preço por conta da queda desses grãos lá atrás. Então, essa dinâmica não é uma dinâmica que se encerrou, ao contrário, é uma dinâmica que ainda vai perdurar. A nossa projeção para a inflação desse ano é 4,7. A nossa projeção para a inflação do ano que vem é 3,4. E aqui Deixa eu te desculpa, interromper nada, aqui só para é fazer isso. uma pergunta. Lógico, por favor. É uma pergunta da Ludmila, na verdade. Então, ela Hum. perguntou: mesmo com a projeção de desaceleração econômica global, o Brasil ainda conseguirá ter esse crescimento aí de 2,4 em 2024? Sim, sim. A pergunta é interessante e vale a pena a gente pontuar algumas questões, né? Esse crescimento vai se dar muito por absorção doméstica. A gente vai ter mais consumo das famílias, a gente vai ter mais investimento. Então, é basicamente uma administração, um crescimento por absorção doméstica. Tá? Então, esse é um ponto que é extremamente positivo, né? O segundo ponto é: nós somos uma economia mais fechada. Por ser uma economia mais fechada, isso tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que a gente não cresce tanto quando o mundo cresce, né? A vantagem é que a gente não desacelera tanto ou tem mais resiliência ao ambiente global que outras economias. A gente, no Brasil, acaba usando a expressão resiliência, né, sem pontuar. A gente é resiliente com relação a alguma coisa, né? E o Brasil tem uma resiliência com relação à atividade global, ou à desaceleração da atividade global, exatamente por ser uma economia mais fechada. Então, mesmo que a gente vá ter uma desaceleração, e a BBA Asset trabalha, né, desde maio do ano passado, com pelo menos 2 trimestres de PIB negativo dos Estados Unidos, né, entrando rapidamente no ambiente global. A gente trabalhava anteriormente com um PIB negativo no 4º trimestre desse ano, no 1º trimestre do ano que vem. A atividade nos Estados Unidos está se mostrando mais resiliente à política monetária do que era esperado. A gente só empurrou isso um trimestre para frente. Tá? A gente tem 2 trimestres de PIB negativo nos Estados Unidos, o primeiro e o segundo do ano que vem. Tá? Uma taxa de juros que vai ficar parada em 5,5 até pelo menos setembro, outubro de 2024. Tá? E esse call é um call que a gente tem desde maio do ano passado, tá? Não é um call recente. A atividade na zona do euro não vai ser negativa, mas vai ficar abaixo do potencial,
é um crescimento médio para o ano que vem para esse ano, ao redor de 1, e para o ano que vem, ao redor de 0,8, 0,7. Tá? E China crescendo esse ano 4,8, 3,8 ano que vem. A China ainda tem um crescimento positivo, mas bem mais fraco do que o crescimento anterior. Então, é sim possível que a gente vai entregar um PIB de, no mínimo, 2,4 ano que vem, mesmo trazendo no cenário um ambiente global muito mais desafiador. Tá? Então, isso, de certa forma, para a gente é bastante confortável. Bacana. Tá? Eu só vou Hum. te interromper de novo aqui, José. Nada, que isso, por Só, favor. não, essa é a interrupção mesmo, porque eu Ah, esqueci de falar no começo que no final da conversa a gente hum. vai mandar uma pesquisa. Tá. Então, se vocês, né, puderem, quem estiver aqui, ficar até o fim, claro que ninguém vai deixar de assistir aí essa aula incrível, responder a nossa pesquisa para a gente trazer cada vez mais essas conversas mais aderentes ao que vocês esperam de ver aqui, tá bom? Então, só me desculpa aí que eu esqueci de falar no começo, a produção, a secretaria chamou aqui e falou que você esqueceu, só avisar. Então, tá bom, Tá. pode Gente, continuar, me eu só vou desculpa. te, antes de voltar aqui, porque eu só vou te pedir um favor. Me chama de Zé Maurício. Ninguém me chama Tá de bom, José. Por tá favor. bom, Né? tá É bom, Zé Zé Maurício. Maurício, Tá bom? tá bom, Ou então tá bom, simplesmente dizer que está bem. Então, tá nossa bom, Zé, inflação para esse obrigada. ano é 4,7. Tá? E para o ano que vem, 3,4. E aqui vale fazer uma observação. Né? Ninguém tem um modelo econométrico que seja suficientemente robusto para dizer qual vai ser a inflação de 24, 25 e 26. A gente não tem. Tá? A gente já erra, né, PIB e já erra outras coisas que, de certa forma, é um pouco mais fácil, entre várias aspas, de prever. Né? Agora, inflação e câmbio, esquece. É muito difícil. Né? A gente não tem uma modelagem robusta para isso. O que nós temos na BBA? A gente tem uma série de planilhas onde estão colocados, por exemplo, reajuste de energia elétrica, preços administrados, energia elétrica. Eu sei quando, os meses em que cada concessionária vai fazer o reajuste, eu sei o peso que essa concessionária tem no IPCA, eu sei o preço que a energia elétrica tem no IPCA e eu consigo estimar um resultado. Então, para preços administrados, de certa forma, a gente consegue ter algum controle. Né? Preços livres é humanamente possível, a modelagem não consegue capturar. Então, como é que a gente faz a previsão de inflação, né, para 1, 2, 3 anos à frente? É simples, é a meta do Banco Central mais um prêmio. O nosso prêmio é 40 bips para o ano que vem, 20 bips para 25 e 20 bips para 26. Algumas casas têm 100 pontos de prêmio para esse ano, 60, 70 pontos para o ano que vem. É exatamente aquele segundo pilar que eu falei. Para nós, o Banco Central não mudou a sua função de reação. Então, meu prêmio Banco Central é um prêmio pequeno, que é basicamente uma vol em cima de inflação. Outras casas entendem que o Banco Central mudou a sua função de reação. Então, eles colocam nas expectativas um prêmio muito mais alto. Então, essa é a segunda importância, a segunda questão que é fundamental ficar clara. Nós não avaliamos que o Banco Central mudou a sua função de reação. Então, meu prêmio em cima disso é um prêmio muito pequeno. Muito pequeno. O mercado vem mostrando, de certa forma, uma certa preocupação, e a gente entende que essa preocupação está exagerada. Não houve mudança na função de reação. Então, isso para a gente é uma questão clara. Se amanhã nós tivermos um choque, o Banco Central não reage, o Banco Central não reage a choques, mas se nós tivermos uma mudança estrutural no ambiente inflacionário e uma desancoragem efetiva das expectativas, não pelo componente prêmio, mas pelo componente estrutural, o Banco Central interrompe o processo de redução de Selic e retoma o processo de aperto monetário. Tá? Então, é por isso que a nossa inflação para o ano que vem tem esses 3,4, uma inflação bem contida. Tá? Avançando, a gente percebe que existem alguns riscos, o principal risco hoje é o petróleo, é um risco de curto prazo, né? E no nosso modelo, a gente já trabalha com petróleo encerrando esse ano ao redor de $95 de média no último trimestre. Tá? A gente já tem um petróleo mais pressionado, não é uma novidade
para a BB Asset essa história, né? Existe, sim, algum risco, mas principalmente o risco diesel, que veio a ser levantado agora por conta da decisão da Rússia, é um risco que vai bater mais no atacado do que no varejo. Então, ele vai, da mesma forma que eu tenho uma defasagem de grãos positiva ou negativa para varejo, eu tenho a mesma coisa com relação ao diesel. Então, não é nada que nos preocupe agora. Tá? A balança comercial é bastante positiva para o Brasil, mesmo com a queda no preço das commodities, o quantum exportado, né, foi muito grande, foi significativo, então isso ajuda o câmbio o fato do risco Brasil ter recuado vis-à-vis de outras economias. A gente estava com o CDS, que é o risco, que é a mensuração de risco que a gente acompanha, muito acima de outros emergentes. Esse risco vem caindo ao longo do tempo, né? Esse diferencial entre o risco Brasil e o risco outros emergentes, então isso é positivo. A nossa expectativa é um real terminando esse ano ao redor de 5, né? R$ 5 o dólar. Tá? Essa é a nossa previsão. Também não foi alterada agora, né? E aqui talvez seja o principal ponto, né, a principal divergência entre a BBA Asset e as outras casas. Nossa Selic, para o final desse ano, é 11,5%. A última pesquisa do Valor Econômico mostrou que 75% das casas prevêem a Selic no final desse ano em 11,75%, 14% estão com 11,5%. Então, aqui tem uma pequena diferença, mas para o final do ano que vem, a gente tem uma Selic de 8%, enquanto o mercado trabalha com uma Selic de 9,40, 9,50. Então, esse é o segundo ponto, Cíntia, que é fundamental ficar claro. Quando eu rodo o meu modelo, como o meu modelo mostra que eu não estou produzindo no potencial, ou seja, que ainda tem hiato para ser consumido, como o meu modelo me mostra que o processo de desinflação é genuíno, essa realidade me dá conforto, né? E a modelagem dá conforto para mostrar efetivamente que o Banco Central vai, sim, poder acelerar o pace de redução em dezembro para 75 pontos, manter esse pace em 75 ao longo de todo o primeiro semestre do ano que vem, depois ele sobe o pace para 50, para 25, e vai parar em 8 para ver exatamente o impacto desse afrouxamento monetário sobre a atividade e inflação. Então, é bastante confortável para a BB Asset colocar essa trajetória para a taxa Selic. Não é a trajetória de consenso de mercado, não é. A gente tem um lema na divisão de macroeconomia da Asset, que é o seguinte: a gente prefere errar sozinho do que acertar com consenso. Porque quando eu acerto com consenso, eu não sei por que eu acertei. É mais confortável, sem dúvida nenhuma, é muito mais confortável estar agindo com consenso. Porque se você erra com consenso, você não errou. É um equívoco. A gente entende que isso não é correto. Porque se eu faço isso, eu estou dando para o meu gestor, eu estou dando para o meu cliente uma informação correta. Eu preciso ser o mais transparente possível, né, e passar a informação de melhor qualidade possível. É possível que a gente erre? Sem dúvida nenhuma. Né? Ninguém sabe o futuro. Mas, pelo menos, o que a modelagem teórica, o que a modelagem macroeconômica, econométrica está me dando, é conforto para sinalizar que, sim, a gente vai poder terminar 2024 com uma Selic muito próxima de 8. Muito próxima de 8. A modelagem me dá conforto para dizer que eu vou poder crescer esse ano 3,5%, o ano que vem 2,5%, e que esse crescimento não vai ser inflacionário. Essa, né, é a informação que a gente tem. Existem questões que são preocupantes? Existem questões que são preocupantes. Quando a gente fala que o fiscal é uma questão preocupante, é. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, como é que ficou o primário convencional, que é aquele apurado direto, né, deu um déficit de 0,4 no último TRI. Eu olhei para o primário estrutural. O que é o primário estrutural? É o primário quando tira o ciclo econômico. Né? Porque se eu olho para o primário simplesmente, ele pode me dar uma sensação falsa. Né? Meu primário melhorou muito, sim, porque o ciclo de crescimento foi muito forte. Então, essa melhora pode ter sido uma melhora
de certa forma, não genuína. Ou uma piora também pode ter sido uma piora não genuína. O primário estrutural hoje está em menos 1,1. Aí eu olho para o primário estrutural para ver o motivo desse resultado, e não é porque as despesas cresceram mais, é porque as receitas não avançaram. Houve uma frustração no último trimestre com as receitas. Uma frustração que pode ser pode decorrer da decisão, né, de algumas empresas, por exemplo, de não anteciparem pagamento de impostos, discutirem como é que vai ficar a questão de caixa, enfim, uma série de outras questões. Então, é uma preocupação fiscal, é. Agora, essa preocupação para a gente é suficiente para dizer que o fiscal não vai ser cumprido? Não. E por que eu estou afirmando isso? Por conta do último gráfico da minha apresentação. Aqui a gente tem 3 trajetórias possíveis para a relação dívida-PIB. A primeira é se a arrecadação, né, crescer só 1%, se a receita crescer só 1%. A segunda é se a receita crescer 1,5%, e a terceira é se a receita crescer 2% em relação ao PIB. Como eu tenho um PIB muito mais forte que as outras casas, né, é factível supor que eu vou ter um aumento importante das receitas no ano que vem. Então, minha relação dívida-PIB, a princípio, ela não é explosiva, ao contrário. Começa a sinalizar para uma contenção já com um horizonte ali perto de 2030, por exemplo. Então, é uma coisa que, de certa forma, me dá conforto, ou nos dá conforto, melhor dizendo, para ter a construção desse cenário, que é um cenário bem mais positivo para a economia brasileira do que a gente está vendo efetivamente ser vendido. A gente tem um cenário melhor. Mas, na última semana, as curvas no Brasil abriram. Abriram não por questões domésticas, basicamente por questões globais. O mercado lá fora agora está percebendo que o call que a gente apresentou lá em maio do ano passado estava correto. O Fed não vai cortar juros no final desse ano, o Fed não vai cortar juros no início do ano que vem. Então, o stay for longer que o mercado está comprando e está puxando a curva global e está levando uma apreciação do dólar, que já estava no nosso cenário, está trazendo mais volatilidade, está trazendo mais incerteza, está trazendo mais percepção de risco. E isso bate no mercado doméstico. A gente precisa separar, quando a gente olha para o mercado, o que é uma dinâmica importada, o que é uma dinâmica doméstica. Quando eu olho para esse cenário, eu percebo, olha, eu tenho muito mais aqui de global do que efetivamente de um problema doméstico. Tá? Então, a gente tem muita tranquilidade para afirmar o nosso cenário, né? Não é consensual, não é, a gente está muito tranquilo com relação a isso. Né? E essa tranquilidade vem, né, como eu tentei mostrar para vocês, primeiro, vem de uma modelagem teórica. Né? Não houve invenção. Né? A gente rodou os modelos e vem rodando, e os modelos deram conforto. Depois que a gente encontrou conforto no modelo, será que eu consigo encontrar conforto de outra forma? Será que eu consigo explicar esse ganho de PIB potencial? Consigo explicar. A agenda de reformas, a questão do investimento, a modernização e o avanço da bancarização, a questão do comércio global, tudo isso ajudou. Tudo isso ajudou. Então, é concreto. Meu PIB potencial efetivamente está mais alto. Eu não estou produzindo acima do potencial. Ainda tem hiato para consumir. A segunda questão, dado isso, no processo de inflação, ele é extremamente profundamente genuíno. Então, me dá conforto para dizer, olha, o Banco Central definitivamente entregou o soft landing. Né? A gente costuma, nos calls, dizer o seguinte: se os banqueiros centrais dos Estados Unidos, da zona do euro, quiserem aprender como se faz soft landing, peguem um avião e venham para Brasília, vocês vão ver o que é um soft landing. Efetivamente, a gente teve um processo genuíno de desinflação, sem gerar uma recessão. Houve, sim, uma desaceleração da atividade, era o que era previsto, não houve recessão, e a gente está saindo na frente. Quando eu olho para outros emergentes, hoje, por exemplo, o México manteve a taxa de juros inalterada. A gente já cortou 100 pontos. Então, outra abordagem importante, vamos olhar o Brasil vis-à-vis outros emergentes. Se nós estivermos certos e a economia americana desacelerar no ano que vem,
isso vai impactar diretamente a realidade mexicana. O México vai sofrer muito do ponto de vista de atividade e do ponto de vista de moeda. Então, quando eu comparo o Brasil vis-à-vis o México, o Brasil tem uma postura melhor. Quando eu comparo o Brasil vis-à-vis Coreia do Sul, também, a Coreia do Sul muito dependente de China e de Japão, com crescimentos ainda pequenos. Então, a gente está, a princípio, com uma perspectiva melhor quando eu faço essa comparação. Então, esse é o cenário que a gente trouxe. Não é consensual, não é, mas é um cenário que encontra suporte na modelagem, encontra suporte na teoria, né, e que deixa a gente bastante confortável. Bacana. O Gustavo, Zé, perguntou aqui quais são os fatores dessa demonstração de queda maior em 2024. Por conta do pace mesmo, né? É, por conta do pace, porque, na verdade, quando eu olho o PIB, ele é uma conta meio complicada, porque o PIB é a média de um ano contra a média do ano seguinte. Então, imagina o seguinte, em 2020, eu tive crescimento primeiro trimestre 100, segundo 100, terceiro 100, quarto 100. Então, meu PIB médio foi de 100. Tá? No ano seguinte, o primeiro tri, eu tive um crescimento de 20%, então foi 120. Mas eu mantive 120 ao longo de todo o ano. Então, minha média do ano 2 é 120. Quando eu comparo 2 com 1, é 120 contra 100, 20% de crescimento. Agora, imagina que esses 20% tenham ocorrido no último trimestre do ano. Então, foi 100, 100, 100, 120. O somatório disso troço é 420, a média é 105, meu PIB cresceu só 5%. Então, quando eu olho a comparação ano contra ano, de certa forma, eu tenho um problema que a gente chama em economia de carregamento estatístico. É por isso que a gente fez questão de mostrar para vocês a dinâmica da atividade subjacente. É uma dinâmica melhor que a dinâmica desse ano. É menos dependente de agricultura, por exemplo. Tá? Bacana. Agora veio uma pergunta, acho que é bem bacana aqui do Nelson. Em que medida o possível agravamento da crise chinesa pode afetar o cenário que foi apresentado? Tem impacto para alterar? Sim, tem. Não tão significativo quanto outros emergentes mais dependentes da economia chinesa. Tá? Impacta sim. A gente não tem uma visão muito construtiva para a China, né, por várias questões, e a principal delas é a questão geopolítica. Né? O mundo hoje vê a China de uma outra forma, a política americana com relação à China, que durante muito tempo foi de aproximação, ou seja, uma China mais integrada ao comércio global, era uma China com menos incentivo a se tornar totalitária. Né? A política hoje, ou na verdade desde 2018 para cá, a política com relação à China é uma política de contenção, né, de limitação, é muito semelhante àquela que foi adotada com relação à União Soviética, né, na época da Guerra Fria. A gente não tem uma visão muito construtiva para a China e, mesmo assim, o modelo apresentou esses resultados para a gente. Tem impacto, mas só se a coisa avançar para uma relação muito mais preocupante. Tá? Bacana. Agora o Vinícius trouxe aqui para gente. Qual que é o impacto negativo do não cumprimento do déficit fiscal, do déficit fiscal zero no ano que vem? E o positivo se houver o déficit zero já em 2024? Legal. Na verdade, o negativo não é não entregar a meta de zero. Vai ser ruim não entregar a meta ou o intervalo. Mas se não entregar e se submeter, como a gente está defendendo que vai, às penalidades ou às restrições impostas pelo novo arcabouço fiscal, a preocupação é muito pequena. O risco, ou o que vai trazer o maior custo econômico, é alterar a meta e cumpri-la. Alterar a meta agora, a gente entende que tem o maior custo econômico, né? E o governo vem mostrando isso com muita clareza, que não tem nenhuma intenção em fazê-lo. Né? Agora, se nós mantivermos a meta, entregarmos um primário positivo, um resultado primário positivo, aí é o melhor dos mundos. As expectativas vão ceder muito mais rapidamente, isso vai dar espaço para a gente terminar 25 com uma Selic bem mais abaixo de 8, por exemplo, 7,5. Tá? Porque o ganho na confiança vai ser importante. Bacana.
Tirando aí o fiscal, né, que você trouxe aqui como um ponto, né, maior aí de preocupação para esse cenário todo, tem mais algum ponto secundário que você acredita que faça aí balançar? Olha, os fatores de risco principais seriam esses dois, né? O Banco Central alterar sua função de reação, né? E a gente ter uma alteração do arcabouço fiscal antes que efetivamente a gente veja ele entrar em funcionamento. As outras questões são choques, né? Aí, para a gente, o choque é uma coisa que a gente não consegue muito trabalhar. O importante são aquelas questões que são estruturais, o que efetivamente vai poder Claro. mudar de forma estrutural e perene. O choque é um choque. A princípio, ele vai se dissipar ao longo do tempo, mais lento ou menos lento, mas ele se dissipa. O problema só é exatamente estrutural. O estrutural é perene, ele altera, né? Ele impacta a modelagem diretamente. Bacana. Aqui a gente terminou as perguntas. Se a secretaria já quiser, então, mandar o link da pesquisa. Zé, se você quiser, enfim, finalizar aí, Tá. enfim, né? Acabou, a gente contratou uma hora com você, foi uma hora praticamente em cima. Fiquem à vontade. Ah, Larissa mandou uma pergunta aqui. Larissa, muito Ah, obrigada. Mais uma pergunta. O cenário que a gente vai ver um fechamento na curva. Nesse cenário, a gente vai ver um fechamento na curva ou o ambiente externo continuará fazendo sim, pressão? não, esse cenário é um cenário para fechamento, porque a Cuba está trabalhando hoje com a Selic no final do ano que vem com 9,5 e 9,75. Tá? Então, a princípio, o nosso cenário é um cenário condizente, sim, com o fechamento da curva de juros. Com certeza, com certeza. Tá? O Bacana, time disso a gente não consegue precisar, mas é claro, condizente. bacana. Aí a última, então, a derradeira É, aqui, o Rafael, ele perguntou, né? Tudo bem, é, nosso foco aqui é mais para cenário Brasil, mas ele falou se der tempo de falar um pouquinho sobre a visão sua e da BBAT aí para a tá, Argentina. A Argentina, cenário dos Estados Unidos, você falou um pouquinho, né? Mas, enfim, se você quiser tá. Olha só, falar e dar uma. nosso cenário global é um cenário que eu gosto muito, porque a gente vem acertando desde maio do ano passado. É um cenário totalmente alto consenso. Tá? É um cenário muito mais denso. Né? A gente construiu o cenário dos Estados Unidos voltando no tempo em 1980. Tá? A gente fez uma volta em 1980 para pegar todo o processo do início da globalização, né? A integração de China ao mundo. A gente aí volta a 70, né? A maneira como o Kissinger e o Nixon lá atrás, né, propuseram uma política com relação à China. Então, é um cenário bastante intenso que em 5 minutos seria totalmente impossível. Aí, a qualquer momento, Cíntia, que vocês quiserem, chamem e a gente vem falar de global. Cenário Né? global. Só para dar uma palhinha, a gente ficou, né, há 5 meses atrás, a gente investiu, né, meia hora da apresentação do cenário discutindo filosofia, tá? Modernidade líquida do Zygmunt Bauman, tá? Para discutir mudança geracional. Então, o cenário da gente global é muito legal mesmo. Tá? Bacana. Desculpa, ficou para a próxima, tá, Rafael? Então, vamos já então pensar nessa outra conversa. O cenário global é sempre muito interessante, assim como o cenário Brasil, que afeta a nossa vida diretamente, né? Mas o cenário global também é bastante interessante. Então, ficamos por aqui. Zé, seu encerramento, fica à vontade aí Tá. para terminar como você quiser. Pessoal, Cíntia, muito obrigado à FIA, muito obrigado à paciência de vocês terem ouvido, né, durante 1 hora, né, são quase 10 horas da noite, muito obrigado mesmo. Acessem a nossa página no LinkedIn, tá? A gente está o tempo todo trazendo novidades, trazendo análise de indicadores, não é simplesmente uma notícia, uma reportagem. Por trás de cada relatório nosso tem uma análise, como isso fala com o nosso cenário, como isso altera, como isso sustenta o cenário. Então, por favor, acessem o nosso LinkedIn da BB Asset, que vai ser um grande prazer encontrá-los lá. E qualquer dúvida, entrem via LinkedIn, a gente está o tempo todo, né, contatando e conversando com vocês. Tá bom? Muito obrigado.
Mais uma vez, super obrigada pela nossa conversa aqui, mais uma vez. Esse é o nível dos nossos professores na FIA, tá bom, gente? Esse é o nível das nossas aulas. Então, para quem ainda não é aluno, fica aí o convite de falar conosco aqui pelo link que a secretaria mandou. Muito boa noite para todo mundo. Parabéns para quem esteve aqui até o final, né? Escutou, viu toda essa apresentação incrível. Gente, boa noite. Até logo. Boa noite, um abraço a todos. Muito obrigado.